Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o volante Jailson, que pertence ao Palmeiras, mais um nome especulado aí no Cruzeiro para ser uma opção no meio de campo, né? Claramente a Raposa, depois dessa lesão agora do Ramiro, deve sim ir ao mercado de transferências e surgiu aí como uma das possibilidades o atleta, que eu quero trazer aqui informações sobre até quando vai o seu contrato, a sua situação lá pelo Palmeiras, que não é boa, tá? Já adiantando aqui para vocês. Além disso, do jogo contra o Flamengo, eu tô gravando esse vídeo aqui depois da partida também, né? E para postar aqui para vocês nesse domingo um pouco da minha análise desse jogo, empate que no final das contas saiu até que interessante, apesar do Cruzeiro ter construído e ter jogado bola suficiente para até mesmo sair com uma vitória. Mas só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Muito obrigado aí por termos batido essa meta de 38 mil inscritos e 200. Contei com a ajuda de vocês agora para chegar em 40 mil inscritos. E inclusive vou deixar nosso canal de cortes do Cruzeiro News, que eu postei também a torcida do Cruzeiro, a festa lá no Maracanã, lá no canal de cortes. Clica lá e dá uma olhada. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou todas que eu estou usando aqui no vídeo para gravar para vocês e que já tem à disposição para enviar, né? Tanto a do Cruzeiro desse ano, a azul e também a branca, saindo aí a partir de R$ 130 e 160 ela é personalizada, igual essa aqui, né? Com nome, número nas costas. Também tem várias outras opções. Retrô da temporada passada, tem também as versões de treinamento e eu vou deixar o link então da DG. Você falando aqui que veio pelo canal, pelo Cruzeiro News, vai ter 10% de desconto em várias outras peças também, né? Do Cruzeiro e também dos times internacionais. O link então do Instagram para você chamar lá o Danilo vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que tem também uma loja física lá no centro de Belo Horizonte. Mais detalhes, mais informações lá no perfil, que eu vou deixar o link então aqui do Instagram para vocês. Bom, quero falar aqui com vocês então sobre o Jailson, onde surgiu essa informação aí vinda pelo Jorge Nicola de que o Cruzeiro monitora. É um dos times que tem interesse na contratação do atleta, até mesmo para esse meio do ano, tá? No caso aí, de acordo com o Nicola, o Cruzeiro e o Vasco seriam os dois grandes interessados na contratação do jogador. E não é muito difícil de pensar que isso faz total sentido, até pela Raposa ter uma necessidade de contratação para esse meio de campo, ainda mais depois da saída do Richard e agora do Ramiro. Aí sim, é certeza, tá? Não tem muito o que fazer, vai ter que ir ao mercado e trazer mais um jogador para essa função, e o Jailson parece ser sim uma opção viável. Primeiramente pela questão contratual dele com o Palmeiras, que vai até dezembro de 2023, eu até pensava que seria um pouco mais longo, né, pelo investimento que o Palmeiras fez na época, se não me engano foi 8 a 10 milhões de reais, mas é um contrato que vai então até o final desse ano. E será que é impossível, Gustavo, de imaginar que ele saia, por exemplo, em julho, quando o mercado reabre? E para falar a verdade, a resposta é não, viu? Porque hoje no Palmeiras ele é a quinta opção de volante. Então o Palmeiras tem os dois volantes titulares, ainda tem mais dois que estão na frente dele, e o mesmo com a lesão do Atuesta, recentemente o jogador do Palmeiras se lesionou, e mesmo assim o Jailson não tem tido espaço com o Abel Ferreira. Se você for analisar assim, o único ponto da sua carreira assim que é de se preocupar são as lesões recentes. Claro, nessa temporada ele está tudo bem. O fator que ele não tem sido relacionado com mais frequência e jogado é a questão técnica mesmo, que não tem conseguido encaixar no esquema do Palmeiras, mas a questão de lesões é algo sim que podemos preocupar, ficar bem atento, porém eu particularmente acho que seria uma ótima opção, apesar do momento muito oscilante com a camisa do Palmeiras, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, né, do jogador que já teve outras passagens boas pelo futebol brasileiro e também lá na Europa. Bom, onde o volante de 27 anos de idade, que eu deixei aqui no caso o site, né, o Gol, que dá pra ver onde ele passou e tudo mais, dá pra ver claramente ele quando ele surge na base do Grêmio, passa pela Chapecoense entre 2015 a 2016 e sem muito destaque. Porém, a partir de 2016 pelo Grêmio, com o Renato Gaúcho, joga muito bem, 37 jogos, 2 gols, 2017 mais 44 partidas e 2018 mais 33 jogos. Inclusive nos jogos contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, naquela semifinal de 2016, nas quartas em 2017, ele joga muito bem, faz até um meio de campo ali com o Arthur, né, na época, lá em 2017 pelo Grêmio, e por conta desse desempenho muito bom, ele foi jogar lá no Fenerbahçe, lá da Turquia, no Fenerbahçe, não sei falar o nome do time, é fácil de ler, mas é difícil de falar, é incrível. E ele foi para lá na temporada 2018-2019, em julho, agosto daquele ano. Pela equipe turca, ele começa bem, 28 jogos na reta final da temporada, 2 gols e 1 assistência, e na temporada 2019-2020, mais 35 jogos
e um gol até ter um problema de lesão. Ele fica ainda a temporada 2021 inteira lesionado, porque não conseguiu jogar com frequência, foi para a China também e por lá jogou apenas 6 jogos. Então esse problema assim é constante na carreira do Jailson, desde aquele ano de 2020 basicamente, não conseguiram jogar com frequência. Foi para o Palmeiras já sabendo desse problema de lesão, ele começa ali, faz 20 jogos na temporada passada, um gol e uma assistência. Ele reveza 3 fases, né, pelo Palmeiras. Quando chega, deixando uma primeira boa impressão, depois acaba ficando mais no banco de reservas e também com esses problemas físicos, que tirou, para falar a verdade, o Jailson de boa parte dos jogos na temporada passada, e mesmo quando esteve à disposição, não foi uma peça muito querida, para falar a verdade, do Abel Ferreira, né, nesse elenco do Palmeiras. Então, no ano passado, 20 jogos, um gol e uma assistência, agora 17 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência nesse ano, e pelo que parece não vai ter esse contrato renovado, e muito pelo contrário, se o Cruzeiro, se o Vasco estiver à disposição de contratá-lo, não ficaria surpreso do Palmeiras abrir mão desse seu contrato ou exercer uma pequena compensação financeira, né, pelo atleta, que eu acho que seria, sim, uma boa opção. Deixei aqui também o mapa de movimentação dele no Campeonato Paulista desse ano, tá? Ele jogou aí 14 partidas no Campeonato Paulista pelo Palmeiras, mas só apenas 5 desses jogos ele começou como titular. Outros 9 ele entrou no segundo tempo. É uma média de apenas 34 minutos por jogo, não tem jogado quase nada, né, pelo Palmeiras, nem um gol e nenhuma assistência. E você, traria o jogador? Acho que seria uma boa opção para ser uma reposição para o lugar do Ramiro, do Richard. Lembrando que os dois também não vinham de uma fase boa. E o Cruzeiro recuperou muito bem os dois atletas para fazer parte nesse meio de campo. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre esse jogo contra o Flamengo, partida que o Cruzeiro, pela bola que jogou, né, claramente poderia ter saído até mesmo com um resultado, uma vitória, um resultado ainda mais positivo no Maracanã, mas para falar a verdade, né, um empate contra o Flamengo no Maracanã já está de bom tamanho. Sinceramente, o Cruzeiro, a última vez que venceu o Flamengo foi em 2018 e que no Maracanã, por exemplo, em 2017 não conseguiu nem empatar no Campeonato Brasileiro, nem também na Copa do Brasil, a final ainda perde o jogo da ida, e 2018 perde no Campeonato Brasileiro, 2019 perde os 2 jogos. Então assim, esse empate aí tá sem dúvidas de bom tamanho, e o Cruzeiro que abre o placar muito cedo, e isso foi bom e ruim ao mesmo tempo, né? Óbvio, o time visitante abriu o placar foi 5 minutos de jogo, uma jogadaça do Bruno Rodrigues e um golaço do Marlon, faz sim muita diferença. Mas o Cruzeiro, depois de assumir essa vantagem, claramente recuou bastante, foi muito parecido com o jogo contra o Grêmio, né, naquele empate em 1-1, mas longe de ser uma partida ruim do Cruzeiro, é claro que oscilando bastante os momentos. Golaço aí do Marlon, que chega a 2 gols marcados e 2 assistências no Campeonato Brasileiro em apenas 8 rodadas. É absurdo que o Marlon tenha jogado. O Bruno Rodrigues também com mais uma participação em gol, uma fase excelente desses atletas. E olha que o Matheus Vital nem estava jogando pelo lado esquerdo, que claro, fez muita diferença, inclusive na marcação. No final do primeiro tempo o Cruzeiro estava extremamente perdido para sair jogando. O Oliveira muito mal, o Castan mal. O Marlon e o Bruno Rodrigues também defensivamente não foi bem. O Cruzeiro meio que se desajeitou na reta final do primeiro tempo e levou esse gol do Mateuzinho do Ailton aos 33 minutos, jogada ali que o Marlon desarma e a bola sobra no pé do Mateuzinho, que cruza livre para o Ailton marcar, e o Flamengo até que mereceu realmente esse gol, porque o Cruzeiro estava deixando espaço, estava deixando o Flamengo criar, jogando em casa, com jogadores tecnicamente muito superiores, e acabou saindo esse empate. No segundo tempo o Cruzeiro finalmente conseguiu controlar as ações do jogo, né? Eu diria que não teve nenhum momento do jogo que o Flamengo esteve muito próximo de marcar. Não teve, foi um jogo muito mais equilibrado, o Cruzeiro conseguiu administrar bem a posse de bola, e o resultado assim que, se você for olhar nos números, o Cruzeiro deu 18 chutes ao gol contra 14 do Flamengo, né? 18 chutes, no caso, 6 deles sendo no gol, e o Flamengo apenas 2 chutes no gol, muito baixo. O Flamengo não vem de uma boa fase. Além disso, posse de bola ficou mais com o Flamengo, 62%, mas que não conseguiu converter essas posses em grandes chances de gols, como o Cruzeiro conseguiu fazer com várias chances, né? O Henrique Dourado, o Gilberto. Poderia claramente um desses jogadores, o Stênio também entrou muito bem, ter feito esse gol. Destaques eu diria que nessa partida, sem dúvidas, para o Bruno Rodrigues e o Marlon, que foram os dois que participaram do gol, mas um destaque aqui gigante para o Alisson, que, nossa, o que ele jogou hoje foi absurdo. É um volante que, além da questão de marcação, que ele é muito bom, para sair jogando, os dribles curtos que ele tem e consegue fazer em cima da marcação adversária, foi fundamental. É claro que é um lance arriscado, mas para um jogo como esse, algumas saídas que ele deu poderia claramente ter resultado em gols, porque é uma jogada individual que muda tudo, e eu gosto demais disso no Alisson. Não ficaria nada surpreso, viu, se aparecer um time
aqui no Brasil disposto a contratá-lo já nessa janela do meio do ano ou no ano que vem, tá? Porque é um atleta muito diferenciado e que já vem chamando a atenção de Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense desde o final da Série B do ano passado pela Ponte Preta. Então o Cruzeiro consegue esse resultado, bom jogo aí também no caso do Stênio, que entrou no segundo tempo. O Cruzeiro ainda não se encontrando em relação aos centroavantes, realmente é uma missão que vai ser difícil aí para o técnico Pepa, e que a Raposa então agora, com esse empate, possivelmente deve manter a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, porque se você for esperar, né, a sequência ali da rodada, possivelmente nesse domingo, na segunda eu trago aqui para vocês, mas ainda mantendo a 5ª colocação com 8 jogos, 13 pontos conquistados, muito bom até aqui. Se tivesse ganhado estaria na vice-liderança, mas não tem muito o que reclamar. O Cruzeiro numa 5ª colocação, e logo em sequência vem, né, o Atlético Mineiro com 13 pontos, um jogo a menos, o Flamengo que já jogou também tem 13, o Cruzeiro vence no saldo de gols, o Fortaleza também com 13 e o São Paulo que nesse momento está empatando com o Goiás com 13, então ficou um pouco embolado, né, mas o Cruzeiro na 5ª colocação, com a mesma pontuação do 9º colocado, se você for analisar, mas ainda assim de bom tamanho. Próximos compromissos não vai ser fácil, meio de semana tem um Grêmio pela Copa do Brasil, jogo importantíssimo, e depois o clássico contra o Atlético Mineiro, né? Então foi importante pontuar sim, depois do tropeço contra o Cuiabá, que nossa, aquilo lá foi muito triste, muito por conta do gramado, né? O Cruzeiro não vai fazer até agora nenhum jogo seguido, jogando no mesmo estádio, jogando em casa. Mais uma partida no Parque do Sabiá, em Uberlândia, então o Cruzeiro, enquanto não resolver essa questão em casa, eu não tenho boas expectativas para num gramado decente, numa confiança maior dos jogadores jogando só em um estádio, para conseguir uma sequência boa de vitórias também, né? Mas enfim, quero saber a sua opinião e avaliação aqui embaixo desse jogo de ontem, e também sobre o Jailson, né? Se é uma boa opção ou não para esse meio de campo do Cruzeiro. Acho que eu não vi ninguém falando sobre ele até aqui, o Nicola trouxe esse vídeo no sábado de manhã, se eu não estiver enganado, e mesmo assim eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês no domingo. Lembrando que já teve um vídeo hoje mais cedo, às 9h30, às 5 horas tem um outro vídeo no canal, e a segunda-feira assim em diante na semana, primeiro vídeo 9h30 da manhã, o segundo por volta aí de meio-dia e o terceiro aí às 5 horas da tarde. Valeu, galera!